Graça e paz, amadas. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Extraordinário dia. Como vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas ao nosso último dia da semana do nosso devocional, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Convide mais uma mulher para estar conosco aqui. Vamos juntas entregar as nossas primícias para o nosso Pai. Que bom que você está aqui. Que alegria ao meu coração, e eu tenho certeza, mais alegria ainda é ao coração do nosso Pai. Quantas coisas nós vivemos essa semana, né? Quem conseguiu participar do devocional todos os dias, coloque aí. Quem conseguiu vir todos os dias ou depois assistiu lá no YouTube. Ontem eu recebi algumas mensagens, né, a respeito do devocional de ontem, que foi muito forte, né? Se você não assistiu, tá salvo lá no meu canal do YouTube. Você, por favor, assista, porque tá lindo, 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 tá forte, tá esclarecedor, né? O Senhor se fez presente, tratou conosco e hoje não vai ser diferente, amém? Hoje o tema é contenda, inimizade e deslealdade. Hoje também nós estamos no nosso jejum. Quem tá no jejum? Temos lá no nosso grupo Mulheres Obedientes. Se você não tá, eu te convido a estar conosco lá. É um grupo de oração onde nós oramos todos os dias, onde eu coloco o devocional para você lá, onde eu coloco ministrações também para tocarem no seu coração, uma forma de você se conectar com o Senhor, onde todos os dias nós temos um grupo de apoio mesmo, né? Tem sido bênção. Então lá nós temos o calendário, né, que nós estamos cumprindo de leitura bíblica, pra gente ler a Bíblia no ano. Eu espero que você esteja seguindo, tá tudo lá bonitinho. Hoje o nosso jejum, nós temos 3 níveis lá também, até ao meio-dia, até às 3 e até às 5, se eu não me engano. Café sem açúcar, chá sem açúcar e água, nesse nível de jejum. Toda sexta-feira, né, nós vamos, hoje voltando, né, mas toda sexta-feira nós vamos caminhar por esse jejum, porque a palavra do Senhor fala que existem castas de demônio que somente saem com jejum e oração. Então nós vamos tomar posse dessa ferramenta espiritual que é o jejum e começarmos, né, a caminhar. Na realidade nós vamos voltar, porque nós já estávamos caminhando, né, nessa instrução que é deixada pelo nosso Deus. Amém? Pega então o seu caderno, pega a sua palavra, o seu cafezinho, e eu quero te convidar a fechar os teus olhos, que eu quero orar com você e por você, e já quero começar a ministrar ao seu coração sobre contenda, inimizade, deslealdade. Amém? Aqui tem um aviãozinho, envia para mais pessoas. Por favor, coloque lá nos nossos grupos, que nós já estamos ao vivo, e vai estar aqui e vai ouvir esse devocional quem o Senhor permitir, porque Ele está na direção de tudo, absolutamente tudo. Então fecha seus olhos, que eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus é que eu oro e agradeço por mais um dia em que nós estamos aqui reunidas na Tua presença, sobre o Teu direcionamento. Pai, eu não sei o que as minhas irmãs trazem no coração, quais têm sido as dores, quais têm sido as tristezas, os questionamentos, quais têm sido as questões que precisam ser resolvidas. Mas o que eu sei, Paizinho, é que o Senhor é um Deus que não nos abandona. Sua palavra nos diz que pode o nosso pai e a nossa mãe nos abandonar, mas o Senhor não nos abandona. E firmadas nesta palavra, nós estamos aqui em comunhão para te louvar e te agradecer.
Obrigada pelo privilégio que é acordar todos os dias, Pai, e nos alimentarmos do banquete que o Senhor nos oferece. Que esse devocional de hoje, Senhor, fale aos corações das tuas filhas e arranque de uma vez por toda a raiz de contenda, de inimizade e de deslealdade que possa existir no nosso meio, no nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro e te peço que o Senhor envie os seus anjos com as espadas desembainhadas, Senhor, para nos proteger, para guerrear e vencer ao nosso favor. Onde tiver uma gota de sangue nossa, Senhor, que a tua graça alcance, que teu amor liberte e que a tua proteção esteja diante deles. Pai, em nome de Jesus, eu me posiciono agora no mundo espiritual e repreendo todo espírito de contenda, todo espírito de inimizade, todo espírito de deslealdade que possa estar no nosso coração ou ao nosso derredor, como o leão que quer nos tragar. Senhor, eu creio em nome de Jesus, que eles estão amarrados e lançados para sempre no abismo do esquecimento, Senhor. Porque o Senhor vive e reina no meio de nós. Cuida do nosso coração. Nós elevamos cativo a Ti os nossos pensamentos. E que tudo que sai da minha boca agora não seja simplesmente natural, mas que seja algo extraordinário e sobrenatural, vindo direto do trono de Deus para o coração das minhas amadas irmãs. É em nome de Jesus que eu oro e na certeza de vitória. Amém. Se você concorda, digita aí amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Abram aí, por favor. Tiago 3,16. Enquanto você abre, eu vou te perguntar, você responde aqui nos comentários ou responde aí para você, ou anota aí no seu caderninho. Você alguma vez já foi vítima de contenda, de inimizade, de deslealdade? Alguém foi desleal com você? Ou você já foi desleal também com alguém? Responda para você. Você é uma pessoa que está sempre envolvida em contenda? Você é uma pessoa que sempre alimenta inimizades? Vai pensando aí. Anota ou escreve aqui se você se sentir confortável. Quando eu te pergunto isso, amada irmã, não é para te expor, mas é para te gerar consciência, porque nós só mudamos aquilo que nós identificamos, e para identificar nós precisamos ter consciência. Por isso que eu sempre começo aqui com uma pergunta. Responda para você. Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda obra má. Eu disse para você ontem no nosso devocional que o inimigo das nossas almas, ele se alimenta daquilo que não está resolvido dentro de nós. Ele se alimenta, ele vem, se instala diante das brechas emocionais, espirituais que muitas vezes nós damos. E a contenda, a inimizade e a deslealdade é uma dessas brechas. Se eu sou uma pessoa que sempre causo confusão, que sempre estou envolvida em contenda, que sempre sou aquela pessoa que as pessoas olham e falam assim: Deus me livre, chegou fulano, chegou ciclano, não pode falar nada porque ó, é só treta. Você já ouviu isso de alguém? Ou mais triste, você já ouviu isso de você? Ou já falaram para você que alguém disse isso ao seu respeito? Que é o mais triste, né? Você já foi, ou às vezes é uma pessoa desleal com as pessoas? Ou às vezes alguém já foi desleal com você?
Se você é esse tipo de pessoa, coloca amor nas minhas palavras. Você, com toda certeza absoluta, está abrindo brechas, portas para que Satanás entre na sua vida. Mate, roube e destrua, porque esse é o ministério dele. Ah, que o inimigo está agindo na minha vida. Eu ouço muito isso. Andréia, eu tô sendo vítima de um ataque, de uma opressão, de um sei lá o quê. Aí eu falo, irmã, não é nem essa o questionamento de sermos vítimas, mas a pergunta é: aonde eu abri brecha? Por quais portas Satanás entrou e se sente tão confortável para agir na minha vida? Às vezes pela porta da deslealdade, da inimizade, da contenda, do mau caratismo, das traições. Então é isso que nós vamos hoje saber um pouquinho mais. E eu quero começar falando com você sobre o que são as contendas, as inimizades e as deslealdades. Como eu posso definir essas nomenclaturas? Eu quero começar dizendo para você que muito dos conflitos que nós vivemos, das brigas, das divisões, das mágoas, vem de algo assim mais profundo do que um dia nós imaginávamos que fôssemos. Sabe da onde? Um espírito de contenda, um espírito de briga. E de que maneira, Andréia, que ele age, esse espírito? Começa ali, ó, com algo que às vezes você olha e fala assim, não, isso aqui não vai me trazer mal, não. É só uma invejinha pequenininha, um ressentimento pequenininho, um comentário maldoso. O que tem? O que tem eu estar sentada num lugar onde, André, eu não participo, sabe? Mas eu fico ouvindo o tempo todo as pessoas falando mal de outras pessoas. Falando mal dos líderes lá da igreja, dos pastores, dos pais, dos maridos, das esposas. Eu não falo nada, mas eu estou ali naquele ambiente. Quero dizer que você também é conivente. A palavra do Senhor é muito enfática ao dizer, não se assente na roda dos escarnecedores. Amadas, nós precisamos aprender a nos levantar das mesas em que as pessoas fritam as outras e nós não temos coragem de abrir a nossa boca. Se levante e saia. Nós precisamos ter coragem de sair de lugares aonde quando a gente sai, presta atenção, quando a gente levanta, o assunto da mesa somos nós. Porque se a pessoa fala de outras pessoas pra você, presta atenção, quando você sair, você é a próxima pauta. Meu Deus. Ah, mas é só um pouquinho, Esse pouquinho daqui a pouco vira uma fofoca, vira uma difamação, vira uma divisão entre amigos, entre casas, entre igreja, entre ministérios. É um pouquinho que as pessoas estão se deliciando, achando que não tem nada a ver, né? Eu sempre falo isso, que o nada a ver é a porta que abre para o inferno. Vou falar com todas as palavras. O nada a ver é a porta que abre para o inferno. É só um pouquinho. O que tem? O que tem? Que isso vai te colocar nas garras de Satanás. Meu Deus. Contenda é discussão, é briga, é desavença. Pode anotar no seu caderno. Muitas das vezes motivadas por orgulho, por inveja, por ego. Insegurança, por mágoa. Deixa eu te falar uma coisa. Uma mulher curada é uma mulher que não entra em contendas, que não se assenta nas rodas dos escarnecedores,
que não dá ouvidos para fofoca. Pelo contrário, é uma mulher que se levanta e sai. Ou ainda é uma mulher que se posiciona, mas de forma inteligente. Se fosse para se posicionar de forma burra, sai, levanta e sai. Que às vezes eu vejo gente se posicionando de uma forma totalmente distorcida. É pior. E às vezes o que você acha que é somente uma atitude externa que não tem nada a ver, presta atenção. É uma brecha espiritual que atrai demônios de divisão e de destruição. Que isso, André? É tão sério assim? É. Fofoca, contenda, discussão, briga na palavra de Deus é pecado. E é qualquer tanto. Existe pecado, não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Você viu? Não vi. Você ouviu? Não ouvi. Porque, amadas, nem tudo que o outro traz pra gente é de fato o que aconteceu. Cada um vai contar a sua versão dos fatos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas tem se aproveitado do que sai da nossa boca. Meu Deus, isso é muito forte. A palavra também nos aponta para a morte, vida estão no poder da língua. Cuidado. Gálatas capítulo 5, versículo 20 e 21. Anota aí, eu vou ler, depois você lê com mais tranquilidade. Diz assim: idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como também antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Tem uma lista aí. O apóstolo Paulo, ele descreve uma lista aí para nós, em Gálatas 5, 20, 21. Você vai ler depois essa lista e você vai falar assim, peraí, quais dessas aqui em que eu estou inserida? Qual dessas situações aqui eu preciso ficar atenta? A inimizade. O que é a inimizade? A inimizade é o rompimento de uma ponte. Pensa aí numa ponte. É um rompimento, é uma quebra. Quando essa ponte ela é quebrada, gera o quê? Divisão. E cria muros que destroem relações. E onde havia um vínculo, onde havia uma amizade, onde havia uma cumplicidade, onde havia um respeito, isso sai e entra o quê? O espírito de separação. Forte, né? E a deslealdade, meu Deus. Alguém já foi desleal com você? Você já foi desleal com alguém? Amadas, com muito amor, coloquem amor nas minhas palavras. Com certeza, nós um dia já fomos desleais com alguém. Muitas vezes de forma inconsciente. Outras tantas porque dentro de nós ainda existia feridas que nós precisávamos ter olhado e não olhamos. Não estou falando agora, às vezes, e eu creio, em nome de Jesus, que às vezes agora você está num outro nível. Mas todas nós, em algum momento da nossa vida, já agimos com deslealdade com alguém. Isso já aconteceu comigo, no passado. Que eu me envergonho
mas que me trouxe até aqui. Então não fica com vergonha, mas reconheça que se de repente você está sendo desleal com alguém, em alguma situação, o porquê dessa deslealdade, qual que é a raiz dessa deslealdade. Para nomear o que é deslealdade, anota aí, é a traição silenciosa. E aqui eu não estou dizendo só apenas de um relacionamento homem-mulher, não. Que você poderia estar pensando, André, então é um adultério. Não é só isso. Não é só o adultério. Mas também é uma quebra, é uma traição de confiança, quebra de alianças, de palavras, de vínculos e de responsabilidade que nós assumimos dentro de qualquer relacionamento, seja ele amoroso, seja ele de amizade ou seja ele de uma sociedade. E existe algo muito profundo que eu quero trazer aqui para você e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso vai fazer diferença aí no nosso devocional hoje. Quem vive traindo e sendo traída precisa tratar uma ferida que pode estar apontando para rejeição, para abandono e quebra de alianças. Andréia não é somente a pessoa que trai, não. A pessoa que também, consequentemente, é traída, ela precisa olhar e falar por que eu venho aceitando essa situação. Qual é a dor latente dentro de mim? Qual é a ferida que eu carrego na minha história que me leva a aceitar como se fosse algo normal essa deslealdade, essa traição? Quem convive com uma pessoa que sempre trai, que sempre é desleal, precisa se examinar. Por que eu dei esse espaço? Quais foram as alianças que eu não honrei e que eu estou permitindo que o outro faça? E mais ainda, eu estou identificando e racionalizando algo que não é natural ou que não deveria ser. Que tipo de pessoas eu tenho atraído pela minha própria instabilidade? Irmãs, olhem para mim, eu tive que fazer essas perguntas. Ontem eu falei para você que a traição, ela diz respeito mais à pessoa que trai do que à pessoa que é traída. Mas quando a pessoa é traída, ela também precisa identificar esses pontos. Ela precisa olhar para isso e fazer essas perguntas. Por que eu aceito? Porque muitas das vezes, e isso eu não acredito, tá? Ai, foi um deslize. Foi de caráter. André, caráter a pessoa muda? Precisa querer muito. Eu não acredito, tá? Mas há controvérsias. Provérbios 28:20 diz assim: o homem fiel abundará em bênção, mas o que apressa a enriquecer não ficará sem castigo. De onde surge? Quais são as origens da contenda, da inimizade e da deslealdade? Está fazendo sentido? Quais são as origens? Vamos aprofundar. Uma das: insegurança e baixo estima. A pessoa que se compara, a pessoa que tem ciúme, a pessoa que nunca se sente merecedora, a pessoa que carrega mágoas e ressentimentos que não foram resolvidos. Ela prepara um solo, prepara um terreno
para que nasça no coração e na história dela a contenda, a inimizade e a deslealdade. Porque quando essas feridas que eu disse aqui, elas não são tratadas, é um solo fértil. Qualquer semente lançada vai germinar. Podemos dizer estas árvores. Surge também daquela pessoa que é controladora, que é dominadora. Você conhece alguém assim? Que tem desejo de sempre ter razão? Nunca tá errada. Você tá errada em tudo. A pessoa é o alecrim dourado, ela sabe tudo. Ou às vezes esse alecrim dourado, às vezes somos nós também. Eu tô tratando nas duas esferas. Falta de perdão. Orgulho ferido. Ontem eu falei um pouquinho disso também. Eu não perdoo. Eu não perdoo fulano porque ele fez comigo. Isso gera raízes de contenda, de inimizade e de deslealdade dentro do seu coração. Às vezes, eu vejo pessoas assim, que conversam comigo, né, acerca de mundo espiritual, desses espíritos malignos. Elas direcionam isso só para algo assim, grandioso. Só que elas deixam de se preocupar com as pequenas ervas daninhas. É isso. Os demônios, eles também se manifestam, eles também encontram espaços, amadas irmãs, na fofoca, na inveja, no ciúme, na competição, na manipulação, na rebelião. E eles acham esse lugar. E sabe o que eles fazem das pessoas? Marionetes. Vocês conhecem marionetes? Aqueles bonequinhos que fica aqui, ó, com uma cordinha e tem alguém aqui que manipula. Tudo, vai pra lá, vem pra cá. É assim que eles fazem. O Senhor nos convida lá no Salmo 15, 2, 3, anota aí pra você ler. Olha o que é falado. O que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, o que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita rebroche contra o seu inimigo, não aceita contendas, fofoca. De que maneira nós estamos andando? É para pensar, né? Ah, mas eu sou desleal com fulano porque ele foi desleal comigo. Sabe? Às vezes a gente, num ímpeto de dor, num ímpeto de se sentir injustiçada, nós queremos devolver na mesma moeda. A ferro e fogo. Toma lá da cá. E ontem eu disse para você que nós somos muito mais conhecidas pelas nossas reações do que pelas nossas ações. Como nós temos reagido ao que os outros falam e o que os outros fazem conosco. E toda essa contenda, essa inimizade, essa deslealdade, ela traz também consequências na alma, no corpo e no espírito. Anota aí. Na alma, que é a sede das nossas emoções, raiva acumulada e explosões frequentes. Uma pessoa que explode facilmente por tudo é uma pessoa que traz uma ferida de alma que ainda não foi curada. Às vezes nem foi identificada. Inveja disfarçada de opinião. Ah, eu só vou dar a minha opinião. Conhece alguém assim? Dificuldade de perdoar, viver em paz. No espírito, falta de comunhão verdadeira com Deus e com os irmãos. Uma pessoa que destrói relacionamentos,
ministérios, reputações. Por quê? Porque ela está ferida. No corpo físico, meu Deus, o quanto o nosso corpo sente quando nós estamos passando por alguma demanda emocional. Vai refletir aí, ó, insônia. Hoje de manhã, antes de entrar aqui, eu gravei um story falando sobre isso. Quanto essa semana foi maravilhosa pra mim aqui com vocês. Sabe por quê? Porque eu tava com um sono muito ruim. E desde segunda-feira, né, que foi o dia que nós voltamos aqui com o devocional, o Senhor, Ele reparou o meu sono. Glória a Deus, eu estou dormindo muito melhor. Traz também cansaço extremo, causado por discussões, por tensões, dores de cabeça, taquicardia, dor no peito, dor no estômago, dor nas costas, dor no corpo inteiro. É o corpo falando aquilo que muitas vezes a boca não consegue falar ou não pode falar, ou tem dificuldade de falar. Muitas das enfermidades emocionais e espirituais, amadas irmãs, estão ligadas a contendas, a brigas, a discussões. Por que, Andréia? Porque quando a gente entra neste lugar, nós simplesmente rompemos com um ciclo de amor, de compreensão. E isso nos afasta da vontade de Deus. Forte, né? Não precisa responder se você é essa pessoa ou se você é uma pessoa que foi vítima de uma pessoa assim. Eu quero convidar você a anotar alguns pontos que, se você verdadeiramente quiser, vai te libertar deste lugar. Para você viver uma vida tranquila, abundante, em paz. Gente, é tão bom a gente ter paz, não é? Como eu tenho buscado dia após dia ter paz. Meu Deus, é muito importante. Nós precisamos ter paz. Nós precisamos identificar o que nos tira a paz. E por que aquilo nos tira a paz? Como eu me liberto das contendas? Anota aí. Toda e qualquer libertação começa com arrependimento e renúncia. Toda e qualquer libertação espiritual, física, emocional vai começar desses dois polos. Eu me arrependo e eu renuncio. Andréia, mas por que certas pessoas não saem deste lugar? Porque elas nunca se arrependem. Eu tenho falado muito sobre os narcisistas, né? E veio uma pergunta esses dias na caixinha que falava desse jeito, assim, ó. Se eu acreditava que os narcisistas não tinham cura, um negócio assim, mudavam, se eles mudavam, acho que era assim. Eu falei que não. Por que não? Porque a pessoa que é narcisista, ela nunca identifica que ela tá errada. Então, quando eu não acho que é errado as minhas atitudes, as minhas palavras, eu não vou me arrepender. Eu não vou querer sair deste lugar. Eu vou colocar aquela armadura de que eu sou alecrim dourado, que eu nunca erro, que errado é todo mundo menos eu. E eu não vou entrar neste lugar de arrepender e renunciar. Por isso que eu acho que não tem. Porque eles não se arrependem, eles estão sempre certos, né? Sempre o outro que é errado. Agora, quem de nós não que errou, né, gente? Eu já começo o meu dia, quando eu estou aqui orando, perdão, Senhor, pelos meus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Aqueles que eu sei, eu falo, e aqueles que às vezes estão lá escondidos da minha alma, eu falo, Senhor, o Senhor sabe, que o Senhor me conhece. Então, primeiro, você precisa confessar os seus pecados. Senhor, eu reconheço que alimentei contendas, ciúmes, críticas, divisões. Me perdoa, Pai.
Será que nós somos capazes de fazer uma oração como esta? Ou será que nós nos achamos tão boas, tão autossuficientes e tão dependentes que existem pessoas, que perdem oportunidade, que perdem famílias, que perdem um monte de coisa, simplesmente porque não entram nesse lugar de arrependimento e renúncia? Não entram. Renunciar a esses comportamentos. Senhor, eu decido renunciar agora a contenda, a fofoca, o ciúme, a inveja, a divisão, a competição, o orgulho. Você precisa falar. O mundo espiritual é movido por palavras. Nós precisamos falar. Pode ser que você vai precisar também liberar o perdão. Andréia, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu sei que se você liberar, você vai ter uma vida mais feliz, mais saudável, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Declare perdão com autoridade. André, mas eu não sinto, irmão. Você não precisa sentir. Você precisa confiar para você ser curada. Orar com sinceridade. Peça ao Espírito Santo para remover de você, como eu disse agora mesmo, todo orgulho, toda comparação, todo desejo de estar certo. Vou falar mais uma vez. Existem pessoas perdendo pessoas, oportunidades, amizades, porque se acham autossuficientes, porque são alecrins dourados, que ela não erra com ninguém, as pessoas é que erram com ela. Saia deste lugar. Erraram muito comigo, mas eu também errei. Já errei muito e ainda erro. Qual que é a diferença hoje, Andréia? É que eu me apresso em identificar o meu erro e pedir perdão, e renunciar e me arrepender. Enquanto nós caminharmos por aqui, amadas irmãs, nós vamos sim pecar, nós vamos sim errar. Mas isso não pode ser algo corriqueiro. Isso tem que ser algo esporádico. Errei. Tá, então e agora? Vou arrepender, vou renunciar e vou abandonar. Outro passo, escolha andar com humildade. Comece evitando discussões desnecessárias. Ei, paz. Andréia, se for preciso excluir, exclua. Se for preciso bloquear, bloqueie. Ai, mas a imaturidade emocional não é, não. É pelo bem da sua sanidade. Pá, tá bloqueado. Que perde o acesso a você, entendeu? Porque tem pessoas que têm acesso a você e porque você não delimitou esses acessos, porque você não colocou limites, elas se acham no direito de te ferir, de te machucar, às vezes por uma mensagem. Coloque limites saudáveis. Até aqui, daqui pra cá não. Não permita que as pessoas se sintam confortáveis em te ferir. Ai, mas vai achar que eu sou imatura. Que ache. Preserve a sua saúde emocional, mental. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Não chega perto de mim. Às vezes é assim. Quando eu fui fazer a minha medida protetiva, foi isso. Até aqui você veio, daqui pra cá você não vem mais. André, é difícil demais. Como eu disse no devocional ontem, não sei. Entrar numa delegacia, denunciar uma pessoa que deveria me proteger, porque, tava fazendo tudo ao contrário. Foi muito frustrante pra mim. Gente, eu adoeci. Mas são limites. E tem muitas pessoas que não conhecem o limite. Você avisa, fulano, para com isso, fulano, faz isso. E ela invade com tudo. Ela te rebenta o seu emocional. Que tem violência que ela não traz marcas no corpo, mas ela deixa marcas na alma.
E é muito triste. Por último e não menos importante, vigie o seu ambiente. Como eu disse, levante de mesas em que as pessoas falam mal de outras. Você, ao se levantar, será a próxima pauta. Levante-se, afaste de intriga, de fofoca, de competição. Sai fora. De grupo, de mensagem, de rede social. Deixa eu contar o que aconteceu ontem, pra gente orar. Ontem, eu tava até tarde, né, finalizando o meu livro. Tá quase, glória a Deus. E eu estou num grupo aqui do WhatsApp. No início, muito bacana, todo mundo interagindo com todo mundo, né? Todo mundo contando suas experiências, um dando a força pro outro, muito bacana. Só que ontem eu terminei, né, de escrever aqui a minha meta, fui tomar banho, fui fazer uma salada para jantar. E aí eu parei um pouquinho para olhar as mensagens e olhei desse grupo. Gente, eu saí. Uma pessoa falou, eu fui na cartomante que o fulano indicou aqui no grupo. Eu nem tinha visto. Eu falei, oi? Imediatamente o Espírito Santo confirmou no meu coração, sai desse grupo. Porque não é ambiente, não compartilha daquilo que eu acredito. E se eu ficar neste lugar, mesmo que seja apenas um grupo de WhatsApp, eu vou ser conivente com o que está sendo falado ali. E não. Vocês estão entendendo? Só para você entender. Às vezes você vai ter que sair de lugares. Às vezes você vai ter que se levantar de mesas. Porque o banquete, a comida que está sendo servida ali não é para você. É podre. Não é o que Deus autorizou você comer. Forte, né? Amém? Fez sentido? Eu quero te convidar então para junto a nós orarmos. A oração em confissão e arrependimento desses pecados de contenda, de inimizade e deslealdade. Vamos orar? Fale assim comigo, Pai querido. Reconheço que tenho alimentado contendas. Fui usada pelo inimigo em palavras, atitudes, comentários e reações que feriram pessoas e trouxeram divisão. Me arrependo, Senhor. Renuncio à fofoca, ao ciúme, ao orgulho, à competição e ao desejo de ter razão. Perdoo quem me feriu e me entrego às tuas mãos. E me entrego também à tua paz. Ensina-me a andar em humildade, sabedoria e domínio próprio. Eu quero ser uma pacificadora neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Espírito de contenda, em nome de Jesus, saiam. Espírito de fofoca, saiam em nome de Jesus. Espírito de ciúme, em nome de Jesus, saiam. Espírito de competição, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de divisão, agora, em nome de Jesus, saiam. Espírito de facção, saiam agora, em nome de Jesus. Espírito de discórdia, de rebelião, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de mentira e difamação, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de orgulho, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de Jezabel, em nome de Jesus, agora saiam. Espírito de morte, de suicídio, de homicídio, de feminicídio, saiam agora em nome de Jesus. Amém? Amém? Declare comigo agora, em nome de Jesus, eu expulso todo demônio que entrou por estas brechas. Sai agora e nunca mais voltem. Que a minha vida, minha casa e meus relacionamentos sejam selados com a paz do Cordeiro. Eu creio e escolho. Amém? Glória a Deus! Tudo bem? Teve alguém que teve algum mal-estar durante a oração?
arrotos, dor de cabeça, pontadas, abrição de boca. Teve? Amadas, muito obrigada. Eu sou muito feliz e grata ao Senhor por estar com vocês nesse devocional desta semana. Como eu disse, esse devocional esta semana me trouxe vida e abundância e me curou de muitas coisas. Segunda-feira a gente volta. Você que ainda não está no nosso jejum, esteja. Você que ainda não está no nosso grupo Mulheres Obedientes, que é o grupo do devocional, me chama que eu te mando o link. Hoje eu vou preparar um material para vocês sobre narcisistas. Se Deus quiser, a semana que vem eu já disponibilizo para quem quiser saber um pouquinho mais acerca desse assunto. Amém? Beijo no seu coração. Fiquem todas na paz do Senhor. E em nome de Jesus, que você tenha uma manhã, um dia, um final de semana maravilhoso de descanso, de escape e de livramento. Beijo. Eu te espero na segunda. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.